Bombas explodem na frente da sede do Supremo Tribunal Federal. É sobre isso o tema deste vídeo. É sobre isso que nós falaremos aqui na data de hoje. Quais são as implicações jurídicas? É terrorismo? Não é terrorismo? São esses os pontos que serão abordados, então, nesse pequeno vídeo, para trazer esclarecimentos jurídicos sobre essa importante notícia aí que vem bombando em todas as páginas e movimentando a Polícia Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal. Deixa aqui o seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito e ative as notificações, além de deixar o seu comentário, que teremos o maior prazer em responder e te trazer ali as principais informações que você eventualmente queira. Para quem não me conhece, sou o professor Alan Yosso, sou defensor público do Estado de Goiás e professor aqui do Estratégia de Carreira Jurídica das disciplinas de Direito Penal e de Direito Processual Penal, além de coordenar a área de defensorias públicas. Então vamos lá, vamos adentrar no nosso tema, já que é por isso que você está aqui e está me assistindo. O que aconteceu? Quais são as implicações jurídicas desse fato? Bom, primeiramente é importante a gente contextualizar um pouco da ação, porque muitas vezes a mídia dá uma distorcida nas informações. Segundo as pesquisas aqui que eu fiz nos principais sites, nos sites mais confiáveis, nesse último dia 13 de novembro, quarta-feira, no período da noite, 2 bombas explodiram no Supremo Tribunal Federal, ali na frente do Supremo Tribunal Federal. O sujeito teria tentado primeiro entrar, teria colocado um pano na frente da estátua, explodido uma das bombas e acionado uma outra que estava em seu corpo. Há também uma informação de que próximo dali um carro teria explodido e mais, esse carro pertence a esse mesmo autor, esse mesmo sujeito que explodiu essas bombas e que faleceu no local. Quem que é essa pessoa? Ele se chama Francisco Vanderlei Luiz e ele foi candidato a vereador na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, pelo PL. Isso mesmo, então, alguém que certamente tem alguma motivação política e principalmente uma intenção ali de demonstrar essa revolta política perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive atingindo, a sua própria vida, eliminando a sua própria vida. Ele também já havia deixado mensagens anteriormente, anunciando o que ele iria fazer. Dentre as várias mensagens que ele enviou, ele chegou a marcar um espelho no local, dando um recado para aquela mulher que escreveu com batom ali na estátua do Supremo Tribunal Federal. Ele chegou a mandar mensagens e deixou uma mensagem num grupo de WhatsApp dizendo que até o dia 15 haveriam ali explosões, que as pessoas tinham um prazo ali para desarmar essas explosões, mostrando ali a sua revolta em tese em relação ao Supremo Tribunal Federal e trazendo mensagens ali de Deus, que Deus nos abençoe. Enfim, fato é que naquele linguajar da mídia foi um fato premeditado, por mais que a premeditação não influencia na pena, mas sim demonstra o dolo de uma possível prática delitiva, no caso, que é o que pode ter acontecido, Quais são os possíveis delitos? Gente, primeiro ponto, é importante a gente ressaltar que em relação ao próprio Francisco, a extinção da punibilidade porque ele morreu. Artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Ele faleceu, não tem ali consequências penais em relação a ele. Mas a Polícia Federal vem investigando os fatos e vem apurando uma possível motivação terrorista, isso mesmo, uma possível prática de terrorismo, nos termos ali da lei antiterrorismo, procurando eventuais agentes que tenham agido em concurso, em participação ali pelas ações, de alguma forma, seja instigando, seja induzindo, ou seja até mesmo auxiliando esse sujeito. A Polícia Federal, então, está tentando identificar outras pessoas e tentando perceber se isso foi um fato isolado, talvez um delírio desse indivíduo, ou se há algo orquestrado de fato, como efetivamente por mencionado. O que diz a lei antiterrorismo? Gente, a lei antiterrorismo é a Lei 13.260 de 2016, E, eventualmente, a possível infração praticada pelo sujeito seria aquela do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 13.260, que é portar ali, utilizar-se de explosivos para ameaçar, com pena mínima ali de 12 anos de reclusão, uma pena bastante acentuada. Então, eventuais sujeitos que tenham participado dessa ação poderão, à luz das investigações da Polícia Federal,
poderão responder por esta tipificação, tá? Mas atenção, cuidado, eu, Alan, não concordo com a prática de terrorismo, não pela gravidade, sim, é claro que é muito grave o que ele cometeu, mas sim pela finalidade, pelo fim especial de agir previsto no artigo 2º da Lei Antiterrorismo. Tá aí na tela, vejam só o que diz esse dispositivo. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo, né, que ali está elencado, dentre eles o inciso 1, que se trata dos explosivos, por razões de, olha só, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Percebam, qual que é o fim especial de agir? Praticar condutas xenofóbicas, discriminatórias, voltadas ali a questões raciais, religiosas, por exemplo. Evidentemente, a conduta desse sujeito é muito mais política, é uma motivação muito mais de insatisfação em face do Supremo Tribunal Federal, o que não deixa de ser grave e extremamente reprovável, principalmente no âmbito dessa polaridade política existente nos dias atuais, tá? Essa tipificação, do meu ponto de vista, não seria mais adequada. Está certo a Polícia Federal apurar a prática desse delito, do crime de terrorismo? Claro que sim, porque pode ser que ele esteja motivado por isso. Nós temos ainda informações esparsas, noticiadas ali em grupos, em sites, em páginas de internet, que ainda não demonstram efetivamente o que pode estar por trás desses fatos bastante graves. Então, a princípio, se a motivação for política, é crime grave sim, mas não a tipificação da Lei 13.260. Então, quais seriam, então, os outros possíveis crimes? Gente, nós temos os crimes contra o Estado Democrático de Direito, nós temos o artigo 359-L, que trata da tentativa de impedir ou perturbar o funcionamento dos poderes da União, que pode estar caracterizado ali, se a intenção desse sujeito foi, de alguma forma, né, atingir o Supremo Tribunal Federal. Não sei, de repente ele tinha uma imaginação de que aquelas bombas teriam uma força maior, ou talvez esse fato poderia causar um clamor, uma revolta e talvez interferir no funcionamento supremo. Enfim, se a motivação dela foi perturbar ou atingir o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, nós temos aqui a adequada tipificação no artigo 359-L do Código Penal. Vejam, não precisa impedir o funcionamento, mas a bomba, a explosão, a comoção social, a movimentação, o aparato do Estado que tem que agir ali para impedir essas ações, pode configurar perfeitamente uma perturbação. Pode ser também um atentado contra a autoridade, no artigo 359-M do Código Penal. Mas, professor, como assim? Ele expressou em diversos momentos a sua intenção de atacar o ministro Alexandre de Moraes. Então, se ele for dirigido ali ao ministro Alexandre de Moraes, certamente, então, a intenção dele era atacar uma autoridade. Professor, você acha que serão essas as tipificações? Eu ainda tenho as minhas dúvidas, porque o fato se adequa perfeitamente, no meu ponto de vista, no artigo 251 do Código Penal, que é o crime de explosão, expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos, reclusão de 3 a 6 anos de multa. Aqui não existe uma finalidade específica. Percebam, então, que se não se enquadrar em nenhuma daquelas finalidades, seja na lei dos crimes antiterrorismo, nas leis dos crimes de terrorismo, na lei antiterrorismo, melhor dizendo, seja nos crimes contra o Estado Democrático de Direito, sobra então a conduta do artigo 251 do Código Penal, que é o crime de explosão, que até então, se não descoberta a motivação, é aqui que tem que ficar. Claro que em relação ao Francisco, eu já citei, a causa de extinção de punibilidade está no artigo 107, inciso 1 do Código Penal, já que ele morreu. E a competência? Gente, a princípio está muito evidente, ou muito forte, os indícios, as evidências, de que a intenção dele era atacar o Supremo Tribunal Federal. Então isso arrasta a competência para a órbita federal e mais para o próprio Supremo Tribunal Federal, como inúmeras investigações aí que já estão em andamento. A exemplo dos ataques de 8 de janeiro de 2022 ali, que houve ali uma série de atentados contra o Supremo Tribunal Federal e os poderes do Estado. Então, portanto, esse inquérito policial ele terá ali as suas movimentações
direcionadas ao Supremo Tribunal Federal e às investigações realizadas pela Polícia Federal. Então é isso, gente. Essas são as implicações jurídicas, claro, reforçando em relação ao Francisco. Não há, nenhuma implicação jurídica, mas podendo identificar outras pessoas que eventualmente tenham participado, ainda que na modalidade instigação, induzimento ou auxílio a essa conduta, na medida em que a participação nos termos do artigo 29 do Código Penal leva à mesma tipificação dos fatos, essas pessoas poderão eventualmente responder por estas infrações penais ali mencionadas. Sem contar a possibilidade até de haver uma organização criminosa ou uma associação criminosa, caso se identifique algo maior, com mais pessoas e bastante organizado, a depender do resultado das apurações. É isso, gente. Deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Beijos e abraços e até o próximo vídeo, a próxima aula. E, enfim, até o próximo bate-papo. Valeu!